a abrir a palavra de Deus em João, capítulo 21, verso 15. João, capítulo 21, verso 15. Essa mensagem eu preguei no retiro de líderes, com um foco um pouco diferenciado. Mas nessa noite, orando ao Senhor, pedindo direção pela madrugada, para que Deus falasse comigo, uma palavra que viesse ao coração do povo da tua igreja, a você que está aqui nesta tarde, Deus me deu este tema e esta palavra, restaurando a sua honra. E eu quero começar com você repetindo comigo, dizendo exatamente isso: Deus quer restaurar a minha honra. Diga isso. Amém. Vamos lá em João, capítulo 21, leiamos a palavra de Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele, Jesus, lhe disse: apacenta, ou seja, cuide dos meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu realmente me amas? Ele lhe respondeu novamente: Sim, Senhor, tu sabes, Jesus, que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta, ou seja, cuide das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias, ou seja, você se vestia a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E Jesus disse isto para significar com que gênero, ou seja, que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Repitam comigo: glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? E vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? E Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, por que te importa? E termina aqui o versículo dizendo assim: quanto a ti, ou seja, quanto a mim e quanto a você, diz o Senhor, segue-me, ou seja, siga-me. Deus, esta é a tua palavra lida na tua casa. Saímos da nossa casa nessa tarde para cultuarmos ao Senhor, te darmos honras, louvores com a nossa vida, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus a entender a tua vontade para nós como teu povo, Pai, nesta tarde. Te pedimos que o Senhor venha falar aquilo que cada um precisa ouvir da tua parte e não aquilo que cada um quer. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Penso eu que essa questão de nos sentirmos honrados e em totalidade é algo que todos nós precisamos nos dias atuais. Eu não sei você, mas existem coisas que eu já passei na minha vida, coisas do passado que ainda me incomodam muitas das vezes, no quais essas coisas me levam a uma reflexão, a uma meditação, porque eu acredito que essas coisas às vezes elas parece que mexe com o nosso íntimo, com o nosso coração. Parece que de alguma forma nós nos sentimos desonrados. Parece que em algum momento, em alguma escolha, em alguma decisão, em alguma atitude nossa,
do passado, ou talvez até do presente, dos dias atuais, parece que há uma necessidade cada dia maior de nós honrarmos mais ao Senhor nosso Deus, para que nós possamos então sentirmos exatamente isso, ou seja, a honra do Senhor. Eu sei que todos aqui, ou quase todos, já ouviram falar da negação de Pedro a Jesus, e é disso que eu quero nesta tarde tratar com você. Será que com as nossas decisões, com aquilo que nós temos feito, com aquilo que eu e você nós achamos ser o correto, será que em tudo nós temos dado honras a Jesus, ou temos negado Deus nas nossas vidas? Eu quero tratar nesta tarde sobre honra, sobre se sentir honrado. Eu apenas vou apresentar alguns fatos para que nós possamos nos remeter aonde Deus quer falar. Lá no dia em que Jesus foi preso para ser morto e crucificado, um homem que era um líder da igreja, eu falo isso para lembrar a você que ele era um apóstolo, e se ele era um apóstolo e negava Jesus, negou nesse momento, por que nós também não iríamos negar, às vezes sem perceber? É fato inquestionável que Pedro foi um dos primeiros líderes da igreja, ou seja, eu quero apenas te fazer entender a importância desse homem, ou seja, ele era alguém achegado a Jesus, ele era alguém que vivia com Jesus, ele era alguém que caminhava com Jesus, e Jesus mudou o nome dele de Simão, que também significa inconstante, para Pedro, que tem o sentido de rocha, de pedra, de firmeza. Eu não sei se você é inconstante, não sei, não te conheço, a tua vida pessoal fora da igreja, mas eu sei que nesta tarde Deus pode mudar o teu nome, a tua vida, a tua história, se você entender a vontade dele. Eu digo que talvez sejamos como Simão, inconstantes. Tem dias que estamos fervorosos, temos dias que nós oramos antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma decisão importante, antes de abrir a nossa boca para falar com alguém, mas tem dias que estamos completamente diferentes. Mas significou essa mudança, uma grande mudança em sua vida. E eu creio que nesta tarde, no início desta noite, grandes mudanças podem acontecer na sua vida. É neste Deus que eu creio. Mas para isso precisamos mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E Pedro aqui negou Jesus 3 vezes. No jardim, ele afirmou o amor que ele tinha por Jesus, mas quando Jesus é preso, Pedro, o que ele faz? Ele nega que tinha relacionamento com Jesus. Quando é que eu nego que eu tenho um relacionamento com o Senhor? Quando eu faço alguma coisa pela minha vontade, pela minha obstinação, pelos meus achismos. Mas o alerta do Senhor é que nesta tarde nós venhamos a ouvir a voz dEle, porque eu sei que muitas pessoas que aqui estão, talvez você que esteja me ouvindo, se não fez esta semana algo que desagrada a tua esposa, aos teus filhos, aos teus pais, ao seu marido, com certeza poderá nessa próxima semana estar exatamente nessa condição. E isso é negar Jesus também, ignorar o seu cônjuge, ignorar os seus filhos. Você, filho, jovem, ignorar os seus pais, não é só uma ignorância, uma atitude contrária a alguém da tua casa ou da tua família, não, é também negar a Jesus. Pedro, aqui tem um temperamento colérico, impetuoso, e por que não dizer como cada um de nós, por mais tranquilo que eu seja, e quero citar aqui o meu exemplo, por mais que essa cara de bonzinho que eu tenho,
Às vezes eu me olho me avaliando e falo assim: meu Deus, para que falar assim? Por que fazer isso? Para que essa atitude? E eu creio que esse seja um momento que o Espírito Santo fala diretamente ao meu coração. E Ele fala, só que às vezes estamos tão obstinados, tão preocupados com os nossos projetos, sonhos e vontades, que não ouvimos aquilo que o Senhor tem a nos falar. Essa é a verdade. Pedro, ele era um pescador, juntamente com o seu irmão André, com o Tiago e João, eles pescavam juntos, eles tinham uma sociedade, pois eles dividiam da pescaria, eles eram galileus, moravam em uma região pobre de Israel, a base deles era em Cafarnaum, e aí eles desenvolviam esse trabalho de pesca, até que Jesus os chamou para ser apóstolos. Deus quer chamar alguns aqui nesta tarde a uma reflexão, para que verdadeiramente, em totalidade, nós venhamos a ser aquilo que Deus quer que sejamos, não mais os nossos sonhos, mas aquilo que Deus quer. E esses homens, eles tiveram então que redimensionar a sua visão, repensar as suas atitudes. Eu creio que eles tiveram que refazer algumas coisas na vida deles. E não há um aqui nesta tarde. Não há ninguém que não precise, em alguma área da sua vida, redimensionar, repensar, mudar. E Deus está falando. E Deus, nesta tarde, mais uma vez, está nos levando a uma meditação. E é isso que Ele vai fazer durante esta noite com a sua vida. Melhor até dizer, eu acredito que Ele já esteja fazendo. Se há algo na sua vida, se há alguma coisa que você está lembrando agora, que você cometeu na tua vida, na sua história, no teu passado, algo que você tenha, mesmo sem querer, não queria, mas machucou, magoou, feriu, traiu a sua família. É nesta tarde que Deus, Ele pode restaurar a tua honra. O meu desejo nesta tarde é que você se atente para sair daqui. Tome cuidado para que você não perca esta oportunidade e não perceba o que Deus está falando com você, porque Pedro tinha esses traços como nós, era impetuoso, achava que era certo, mas em um momento, por exemplo, em que Jesus anunciou que seria morto para cumprir assim o propósito de Deus, ele disse assim: de jeito nenhum, vai nada. Ou seja, ele mesmo ouvindo o que Jesus já havia falado, que ele seria morto e crucificado, e que precisava acontecer, ele disse: não, de jeito nenhum. Deus já falou a você coisas que Ele precisa fazer, coisas que Ele precisa realizar através da sua vida. Deus já te falou através das ministrações que há alguma coisa que Deus quer que você faça. E por que você não fez ainda? Disse Pedro: se depender de mim, você não morre. E Jesus olha para ele e diz assim: afasta-se de mim, Satanás. Porque Jesus entendeu aqui que Pedro ele estava sendo usado pela boca do próprio diabo. E vem um alerta agora para mim, para você: cuidado com o que você fala, cuidado com a forma que você fala, cuidado com aquilo que você tem transmitido à tua família, aos teus queridos, aos teus irmãos da igreja. Cuidado com as suas atitudes, pois elas podem estar sendo utilizadas contra a tua casa, contra a tua família, contra as coisas até mesmo do reino, da igreja. Porque na verdade, se Jesus não morresse, nós não estaríamos aqui. Se Jesus não morresse por nós,
nós não teríamos a esperança que precisamos ter em dias melhores, no cuidado de Deus para conosco. E Paulo aqui vai mais à frente, quando ele fala aos coríntios, ele diz: e se ele não ressuscitar, a nossa fé é em vão. Ou seja, ele tinha que morrer e ressuscitar. Ele precisava passar pelo Calvário, ele precisava passar pelas dores. E Pedro diz: não, de jeito nenhum, você não vai morrer. Em outro momento, Jesus fala que muitos o abandonarão nesse processo. Aí Pedro chega para ele e diz assim: eu não, pode todo mundo te abandonar, menos eu, meu mestre. E eu estou me prendendo a este fato para que você entenda exatamente aquilo que Deus quer falar. Deus quer fazer coisas aqui nesta noite. Mas quando chega nas vésperas da negação, quando vem um soldado pegar Jesus no Getsêmani, Pedro pega a sua espada e corta a orelha do soldado. Mas pastor, onde o senhor quer chegar com essa explicação sobre Pedro? É que Pedro tinha essa coisa de que eu vou, eu faço, eu estou certo, como nós também. Até que quando Jesus é preso, e para se cumprir o que Jesus tinha dito na ceia, Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Meu Deus! E aconteceu exatamente isso que Jesus havia dito a ele. Pedro negou 3 vezes a Jesus, a ponto de na terceira negação, Pedro ele praguejou contra Deus e disse: de jeito nenhum, eu não andava com Jesus, Deus me livre de andar com Jesus. Era provavelmente isso que ele disse aos homens que foram tentar também capturá-lo. Pedro negou Jesus. Porque eu não nego a Deus simplesmente quando eu digo Ele está ali, prendam, como fez Judas. Não, que logo depois se arrependeu e se matou. Mas voltemos a Pedro. Pedro negou Jesus quando ele disse que não andava com Ele. E o foco desta mensagem é exatamente esse, o tópico: será que estamos realmente andando com Jesus? Aí de vez em quando eu recebo uns camaradas lá no gabinete, os caras contam umas histórias, a mesma coisa acontece com as esposas, e quando a gente chama o cônjuge e fala assim: meu Deus, o que está acontecendo? Aí você começa a perceber que tem alguma coisa de errado naquela fala. Alguém está traindo, alguém está mentindo, alguém está enganando, alguém está sendo covarde, alguém não está vivendo aquilo que diz viver. Mas nesta tarde, eu creio que se você entender o foco principal desta mensagem, coisas irão mudar em nome de Jesus. Eu creio num Deus que restaura a honra. Deus restaurou a minha honra como homem, como marido, como homem de Deus na casa do Senhor. Muitas lambanças tinham sido feitas, sim, eu reconheço. Mas eu escolhi honrar ao Senhor, caminhar com Ele, viver para Ele, ter vida com Ele. Porque muitas das vezes nós dizemos que temos, conhecemos Jesus, falamos dele, mas não nos permitimos ser confundidos com Jesus, como homens e mulheres de Jesus Cristo. Este é o problema desta geração, deste tempo nosso, da igreja evangélica nos dias de hoje. Essa é a verdade. Como temos visto isso, a igreja está em depreciação, é o que eu penso. Esta é a palavra. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos cantar
para Jesus, mas nas nossas atitudes, naquilo que fazemos fora da igreja, no trabalho, na casa, no caminho para o trabalho, na vizinhança. Não queremos ser confundidos com Jesus nos nossos atos, nas nossas decisões. E o pior disso tudo é que nós não percebemos que não estamos sendo confundidos com Jesus, mas nesta noite a vontade do Senhor é que Ele te dê olhos para que você possa se autoexaminar, repensar a forma de pensar. Então o que acontece aqui nesta passagem? Jesus morre, Jesus ressuscita e Ele resolve restaurar a honra de Pedro. Coisa linda. Não importa o nosso pecado, não importa o nosso erro, não importa as fraquezas, aquilo que cometemos. Da mesma forma, Jesus, Ele quer restaurar a tua honra, como Ele restaurou a de Pedro. Este é o objetivo de Jesus. Para isso existe a igreja, para isso nós nos reunimos aqui nesta tarde, para restaurar a tua honra, restaurar a sua posição como marido, como homem de Deus, como pai, como sacerdote, restaurar a sua posição como uma mulher, uma mãe, uma mulher do Senhor, uma auxiliadora submissa ao seu marido. Estejam atentos àquilo que Deus quer tratar. Jesus aqui deixa provas nesse capítulo de que Ele queria que Pedro voltasse ao colégio apostólico, para que ele pudesse exercer novamente a sua função, o seu relacionamento com Jesus. Deus quer te fazer exatamente isso nesta tarde. Ele quer te levar lá, no teu erro, no teu pecado, na tua falha, na tua fraqueza. E Ele quer exercer nesta tarde, sim, por que não reconhecer o seu relacionamento com Jesus, a sua intimidade, o teu crescimento na presença do Senhor. É nesse Deus que eu creio. E agora, a partir dali, com muito mais vigor, com muito mais poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado até aqui então Jesus, no meio dos apóstolos, na hora em que ele fala com Pedro, e quem está ao redor deles ali é João, outro apóstolo muito conhecido, como discípulo que Jesus amava, de tanto era a sua proximidade, amizade, amigo chegado, próximo de Jesus. Mas nessa hora Jesus olha para Pedro, que cortou a orelha do soldado ali nesse momento, que disse que Jesus não ia para a cruz, mas que, cumprindo-se a profecia dada pelo próprio Cristo, nega-o 3 vezes. E Jesus faz uma pergunta aqui de prova, para provar Pedro, para restaurar a honra de Pedro. E Deus, nesta noite, Ele começa a falar com você, a perguntar o seu coração agora, intimamente, a sondar o coração. Exatamente. Ele começa a falar aquilo que nós temos que mudar, aquilo que nós temos que, em tempo, fazer diferente, ou fazer melhor, ou fazer porque muitos nada fazem. O casamento está destruído, mas ninguém faz nada, cada um num canto, ninguém pede perdão, ninguém se aproxima, ninguém faz um carinho. O relacionamento entre o pai e o filho está um fracasso, e ninguém faz nada. Isso é negar a Jesus. E quando nós negamos a Jesus, quando nós negamos a nossa família, a nossa história, o que acontece?
a nossa honra vai embora. A honra de muitos aqui precisa ser restaurada em nome de Jesus, só Ele pode. Há situações, há erros, há coisa que fazemos, que praticamos, que só Deus pode nos restaurar. E Jesus aqui pergunta a Pedro: você me ama? E Pedro diz: te amo sim, Senhor. Então diz Jesus: cuida dos meus cordeiros. Cordeiro é uma ovelha pequena, uma ovelha nova. Observe que Jesus aqui fala em dois verbos: cuida dos cordeiros e pastoreia as ovelhas. Cuida dos teus filhos. Você, homem, pastoreia a sua esposa. Você, mulher de Deus, que ainda não tem o seu marido na casa do Senhor, seja você o sacerdote, até que ele se levante e ele seja e reconheça o Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Eu sei que é difícil. Aqui Jesus dizia: cuida dos meus cordeiros, novos convertidos, cuida dos meus pequeninos. Porque na maioria das vezes precisamos levantar a nossa voz, a nossa posição, e nós tomarmos uma definição daquilo que Deus quer, e aí Deus começa a fazer. Em gabinete, às vezes, nós atendemos alguém que passa por uma luta do casamento, a primeira coisa que o casal faz é sumir da igreja. Alguns pais estão vivendo lutas com seus filhos, a primeira coisa que acontece é sair da igreja. Como vai cuidar deles sem a proteção no muro da igreja? Pais abandonados. Um dia desse, uma mãe, 3 filhos crentes, pediu que eu mandasse alguém buscá-la em casa, porque nenhum dos filhos, morando no mesmo quintal, podia trazê-la à igreja. Eu não acreditei nisso. Falei: meu Deus. Mas aqui diz: cuida. E aí Jesus pergunta de novo: você me ama, Pedro? Ele diz: amo, Senhor, o Senhor sabe disso. E Jesus diz aqui: então agora pastorei as minhas ovelhas. Talvez a sua ovelha esteja ao teu lado agora aqui. Talvez a sua ovelha esteja em casa aguardando uma palavra de esperança objetiva por parte do Senhor para uma mudança de pensamento, de postura por parte de alguém da sua família. E na terceira vez a Bíblia diz que Pedro aqui ficou o quê? Triste. Em algumas versões, chateado, aborrecido. Igual a muitos que estão aqui hoje, chateados com uma palavra do bispo, chateados com algo que foi feito e você não concorda, chateados com uma atitude contrária do seu cônjuge ou da sua família, mas que nada faz para mudar. Fazemos beicinhos. Mas nesta tarde é hora de nós reconhecermos os nossos erros e dizer: Jesus, primeiramente dizer a Ele: Jesus, eu te amo, Pai. Depois dizer ao seu cônjuge: eu te amo. Por que não dizer aos seus filhos? Por que não os filhos que aqui estão chegar em casa e dizer: eu te amo, meu pai, eu te amo, minha mãe? Vivemos dia após dia, esquecemos de dizer isso. Comece a dizer: Jesus, eu te amo. Talvez você esteja te perguntando aí: o que essa conversa de Jesus tem a ver com a restauração de honra? É que às vezes nós restauramos as circunstâncias, às vezes até restauramos os sentimentos do nosso coração, mas o que eu estou tentando nesta tarde aqui explicar a você é que o momento em que Deus nos tira de uma situação de desonra, uma situação de perdição, numa situação em que nós estávamos em não cumprir a vontade do Senhor, da nossa falta como filhos de Deus. Essa é a verdade.
E quando eu orava ao Senhor ontem à noite, pela madrugada, Ele dizia: eu preciso restaurar vidas que ali vão estar nesta tarde. Eu preciso restaurar a honra. Eu preciso colocar e estabelecer homens e mulheres de Deus em situação de honra. E é nesta noite, em nome de Jesus, porque da mesma forma que Deus, Ele perdoou Pedro, Deus quer perdoar os seus erros, Deus quer perdoar as suas falhas, Deus quer que nós venhamos a nos desculpar com os erros que vínhamos cometendo até aqui, mas que nesta noite vamos decidir não mais cometê-los. Essa é a vontade de Deus. Eu creio num Deus que quer nos perdoar, e não seria diferente se eu aqui não estivesse. Como eu já falei, não preciso citar os meus erros, mas Deus me tirou da lama, Deus me tirou do pecado, do erro, da traição, e me colocou numa posição de honra. Porque eu mereço? Não, eu não mereço, mas porque Ele quer, é Ele quem quer. Eu só preciso escolher estar com Ele, reconhecê-lo como meu Deus, respeitá-lo como meu Senhor. E foi isso que Ele fez na minha vida, no meu casamento. E não podemos nos preocupar apenas com o perdão de Deus sobre nós, não. Precisamos reconhecer que o perdão dEle é a primeira etapa. Então este culto aqui no qual nós saímos da nossa casa para recebermos de Deus uma palavra, essa foi a primeira etapa. Não basta só esta palavra, vai depender da tua atitude, de como você vai sair daqui, do que você vai fazer quando você chegar na sua casa, do que você vai fazer amanhã lá no seu trabalho. Eu creio que Deus vai restaurar vidas, sim. É nesse Deus que eu creio. Colocar alguns aqui na condição de filho, outros na condição de filha, outros na condição de marido e mulher, esposa. Há líderes aqui também que serão colocados exatamente na sua posição de líderes. Mas tem uma questão muito importante, que quando Deus restaura a nossa honra para darmos uma chance de recomeçar, que é isso que Ele está fazendo nesta tarde, nesta noite aqui com você, ou seja, Ele quer um novo começo da sua vida para com Ele, não viver como você vivia até aqui, mas viver de forma diferente, buscando a sua santidade, buscando a sua presença, buscando estar com o Espírito Santo. Deus quer que você tenha um relacionamento para com Ele de pai para filho, mas a primeira coisa que precisa ser restaurada é você voltar aonde você errou, é você voltar com quem você falhou, naquela circunstância, naquele lugar, com aquela pessoa. Ou seja, no momento em que você caiu, no momento em que você desanimou com o Senhor por algum motivo, no momento em que você fraquejou, e começar a reparar os erros. Há um tempo atrás, com um amigo arrependido dos seus erros, nós acompanhando, nós visitando, falando do amor de Deus para que ele pudesse se recuperar e fazer o seu caminho de volta. Ele disse assim para mim: eu quebrei pontes, não tem como voltar. A minha esposa não vai me querer mais, os meus filhos não vão me respeitar, o meu pastor não vai me aceitar de volta. Ferido pela acusação do pecado que faz assim o diabo conosco, a única coisa que eu disse para ele
conte comigo. Eu não estou aqui para te acusar, nem para te machucar, nem para te ferir. Sei quais são os seus erros, mas conta comigo. Volta lá atrás, começa a pedir perdão àqueles que você falhou. Começa a procurar aqueles que precisam ser procurados para que haja uma manutenção por parte do Senhor. Mas precisa ter em nós uma atitude. E por que Jesus então pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava? Porque Deus queria levá-lo exatamente ao lugar. Deus queria que ele compreendesse que ele precisa voltar aonde ele havia errado na negação dele para Jesus. Eu posso entender aqui que Deus perguntou 3 vezes porque Pedro negou 3 vezes. Então ele voltou lá, ou seja, Deus queria restaurá-lo exatamente da onde ele errou. Eu tenho observado que muitas vezes pessoas estão preocupadas em resolver apenas os seus problemas, serem perdoados, de perdoarem. Mas eu percebo que a preocupação de Deus, dele sim, é de nos restaurar exatamente onde nós erramos. Naquele lugar do nosso erro, com a pessoa que nós falhamos. Só aí a gente vai começar a ter uma nova história de vida. Só aí você vai passar a viver uma nova fase no seu casamento, no seu relacionamento com seus filhos. Quando você voltar lá e pedir perdão. E isto é muito importante para Deus. Inclusive para que nós possamos assim redimensionar o nosso senso do erro, a nossa noção daquilo que nós fazemos. Porque se nós não conseguirmos entender o nosso erro, possivelmente iremos cair novamente nas nossas mesmas falhas. Então, da mesma forma que Jesus, ele quis restaurar Pedro, exatamente onde ele caiu, Jesus quer restaurar a sua vida exatamente onde você caiu. E isso é bom, não é sofrimento. Às vezes pensamos que as consequências do erro, do pecado, das falhas, elas vêm para nos pesar, para nos punir. Não! As consequências elas vêm para que possamos aprender com a dor, com o luto, com o sofrimento, que muitas vezes causamos a Deus e às pessoas que nos amam e nos rodeiam e nem percebemos. Quando estamos em pecado, quando estamos em erro, nós estamos exatamente cegos. Tem coisas que eu fiz no meu passado que eu chego a pensar assim, gente, será que eu estava maluco? Será que eu estava doidão? Não é possível, eu fiz isso. E é assim que nós nos sentimos. Mas Jesus Cristo quer reafirmar a sua condição, a sua posição. Mas para isso você precisa reconsiderar as suas atitudes e demonstrar a Ele amor por Ele, demonstrar amor pela sua família, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos. Às vezes estamos tão tristes, tão chateados que esquecemos disso. Mas começa a pedir a Deus, Deus, eu quero me consertar, eu quero reparar essa falha, eu quero resolver a minha vida com quem eu machuquei, com quem eu feri, eu quero. Isso é muito importante para o nosso Deus, para a nossa vida, para a nossa família, em nome de Jesus. Eu espero que você entenda isso. Não basta voltar e abraçar e beijar, não, profira palavras, liberte a tua fala e diga, perdoa-me. E se você receber o perdão, receba, aceite,
Porque o perdão ele liberta, ele restaura, o perdão ele transforma situações. Tanto a atitude de pedir perdão quanto a de perdoar. E eu creio que Deus ele espera isso de nós. Deus é um Deus de milagre. Eu creio que muitas coisas virão. Eu creio que muitas coisas virão na sua vida a partir deste momento, a partir desta decisão, a partir desta atitude. É neste Deus que eu creio. E não podemos estar divididos, não. Não podemos ser impedimento para o agir de Deus na nossa vida. Muita coisa não acontece porque nós estamos impedidos de acontecer. Não é que Deus não queira liberar o seu milagre, não. É porque há algo ainda a fazer da sua parte. Somos uma igreja, eclésia, ou seja, somos nessa noite aqui aqueles que se reúnem para louvar ao Senhor. Mas não basta louvarmos a Deus aqui, temos que louvar a Deus na nossa casa, temos que louvar a Deus no nosso trabalho, fazendo o melhor, temos que louvar a Deus em tudo, bendizer as suas obras, propagar o seu reino. Essa é a igreja de Jesus, mas muitas das vezes não conseguimos e ficamos inventando desculpas, temos muitos compromissos. Mas Deus está restaurando o teu ministério. Deus está falando contigo. Há pessoas aqui com dons e talentos, dados por Deus, que ainda não estão a serviço e dispor do Senhor Jesus. Reconheçamos nessa noite que Jesus Cristo é o único Salvador. Nos alinhemos em pensamento e em oração. Foquemos no cuidado da nossa família quando hoje entregamos pela manhã o jejum, a oração pela nossa casa, pela nossa família. Miremos no alvo. Vamos parar de discussão, de briga, de confusão. E vamos mirar no alvo que é Jesus. Reconhecemos que a palavra é ensinamento para a mudança de vida, é instrução, as sagradas escrituras. Estamos aqui, chegamos aqui nesta tarde para permitir que Deus nos molde, para que aí sim Ele possa se mover ao nosso favor. Talvez você tenha saído da sua casa para pedir as suas bênçãos, nada de errado nisso, mas antes de pedir, precisamos entender, ser instruídos pela vontade do Senhor para cada um aqui, e que isso aconteça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que não venhamos mais negar a Jesus com os nossos conceitos. Como eu já disse, quero repetir, um dia desses um irmão trabalhava numa empresa há 18 anos, foi mandado embora por justa causa. Cometeu um erro gravíssimo que eu não acreditei, porque eu conheço há 20 anos. Eu falei, não acredito. Eu fui sincero a minha vida toda, pastor. Eu me dediquei à vida daquela empresa, mas num determinado momento de crise, de dificuldade financeira, eu cedi, eu caí. Ou seja, ele negou a Jesus mantendo ele vestindo aquela camisa daquela empresa durante tantos anos, mas uma falha, uma negação à vontade do Senhor levou ele ao desemprego. Quando você erra no seu trabalho, você nega a Jesus. Quando você erra com seus amigos, quando você trai a sua amizade, você nega a Jesus também, não é só com a esposa ou com o marido. Mas quando formos realmente submissos à palavra, quando nós verdadeiramente praticarmos as ordenanças, termos em nosso dia a dia a disciplina bíblica, a meditação, a oração,
tudo vai ser diferente. Deus quer restaurar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua vida profissional, a sua vida financeira. Deus quer levantar você do lugar que você caiu. É isso que Ele quer. Alguns caem, erram, e por uma consequência do pecado, acaba se sentindo mal, e muda de igreja, vai para outra igreja. Eu costumo dizer que é uma pequena impressão que se dá, uma falsa impressão que se dá quando você muda de lugar. Isso é uma falsa impressão que o diabo coloca em nossa mente, nosso coração, de que a maneira de você resolver o seu problema é de sair de onde você está e ir para outro lugar. Não é, não vai adiantar. O casamento está ruim, está difícil. Aí nos dias de hoje quer mudar de cônjuge, não vai adiantar. O problema está em você, não está no lugar. A mesma coisa eu digo sobre igreja, sobre trabalho. É desta forma que Deus quer agir na sua vida. A sua vida não será restaurada se assim não for. Se você tem algo a fazer e não faz, a sua vida assim continuará travada. Essa é a verdade. Tem que fazer, faça. Tem que cumprir, cumpra. E não demora muito não. Porque tem algumas pesquisas aí que dizem que 3 dias depois de ouvirmos uma palavra, 3 dias depois, é tanta informação na nossa mente que a gente não lembra de mais nada que nós ouvimos. E Deus está falando com alguns aqui em nome de Jesus. Jesus queria que Pedro fosse restaurado onde ele caiu, no colégio apostólico. E quando ele diz: você me ama? E ele responde: amo sim, Senhor. Deus está te perguntando. Deus está falando com você agora. Deus está pedindo a você: me responda, filho. Deus está dizendo: você me ama, você, meu filho. E muito provavelmente todos nós estejamos dizendo exatamente isso: sim, Senhor, eu te amo. Aí eu vejo um Deus do outro lado dizendo assim: filho, então cuida da sua família, faz alguma coisa pelo seu casamento, peça a Ele uma estratégia, vá viajar, vai dizer eu te amo, mas faz alguma coisa, compra um presente, agrade o seu cônjuge. É isso que Deus quer. Se ama o Senhor verdadeiramente, se envolva nos desafios da casa do Senhor. Não há nada melhor do que se envolver nas coisas de Deus. Se você ama o Senhor, cuida do seu ministério, daquilo que pelos seus motivos você se afastou. Cuida do seu ministério. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: eu vou mandar ovelhas para que você cuide. E Deus está dizendo: apacente as minhas ovelhas. Eu queria que você agora repetisse comigo, de novo. Eu queria que você dissesse assim: Deus quer restaurar a minha honra. Em todas as áreas da minha vida.